Essa fábula chama-se O Amor pelos Dragões e é de um autor do século IV antes de Cristo, chamado Shen Buhai. A fábula conta que existia um senhor, né, um dos nobres de uma determinada cidade na China, que ele professava o seu amor pelos dragões muito fervorosamente. E ele era tão aficionado pelos dragões, tão apaixonado pelos dragões, que ele mandou fazer muitas imagens de dragões em toda a sua casa, né? Ele tinha estátuas de dragões no seu quintal, as roupas dele todas tinham imagens de dragões, os seus quadros tinham dragões, então tinha dragão para tudo quanto é lado na casa dele e na vida dele. E aí, sabendo disso, um dia, o rei dragão desceu dos céus para vir ver. Falou, pô, legal, né? Se esse cara gosta tanto de dragão, eu vou lá visitar esse cara. E aí o rei dragão chegou, enfiou a cara dele por dentro da porta, passou o seu corpo, né? Porque os chineses veem os dragões como uma espécie de uma serpente com patas, com asas muitas vezes, né? E quando o senhor ali, o nobre, viu aquele dragão gigantesco entrando pela casa dele, ele se borrou de medo e saiu correndo, gritando desesperadamente, e desapareceu. E aí o rei dragão fala, né? Curioso, porque esse cara diz gostar de dragões, mas na verdade ele não gosta de dragões. Ele gosta de algo que se parece com dragões, mas de dragões de verdade ele não gosta. E eu acho essa fábula bastante interessante também, porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente tenta afirmar uma identidade, ou uma posição, uma ideia, de forma tão veemente, né? A gente defende com unhas e dentes determinadas coisas, que, por um lado, a gente pode talvez não conhecer, né? E que se a gente conhecesse, talvez a gente não fizesse esse estardalhaço todo, ou, numa outra possibilidade, a gente pode até conhecer, mas a gente não consegue compreender perfeitamente, a gente não experimentou e a gente não vai conseguir ter uma avaliação perfeita daquilo, né? Ou, numa outra possibilidade, a gente pode até querer convencer todo mundo e talvez tentar convencer a nós mesmos de que aquilo é uma verdade para nós, quando lá no íntimo a gente sabe que não é. Então eu acho que essa fábula leva a gente a pensar a respeito dessa relação, sabe, que a gente cria com o que a gente acredita, com o que a gente fala, com o que a gente propõe, com a forma como a gente se apresenta no mundo, né? E que muitas vezes ela é bem equivocada por diversos motivos, como eu acabei de falar agora, mas ela pode ser equivocada, seja porque a gente, né, tem um dilema qualquer e no âmago a gente tem uma opinião diferente da que a gente mesmo tenta convencer, ou por desconhecimento, né, ou enfim, por qualquer outro motivo, a gente acaba propagando uma coisa que não é a realidade, que não é sincera. Às vezes, inclusive, por ignorância. A gente pode até acreditar que aquilo é sincero, mas se a gente não conhece aquilo, se a gente não buscou saber, se a gente está falando aleatoriamente, né? Em vez da gente conhecer o dragão para saber se a gente gosta de dragão, a gente vai definir que a gente gosta de dragão porque a gente viu imagens de dragões, né? Será que as imagens de dragões podem dizer para a gente o que é um dragão? Né? Da mesma forma, será que a gente ouvir falar de coisas, ou, né, ter imagens picotadas, ou memes, ou pequenos comentários, vão permitir que a gente realmente faça uma avaliação consciente, né, sensata e tome um posicionamento realmente mais sincero? Acho bem provável que isso seja bem difícil, né? Então, acho que a fábula é bem interessante para a gente pensar a respeito de como a gente se informa e de como a gente propaga as coisas, né? Como a gente defende as coisas, às vezes sem fazer um raciocínio a respeito, né? Porque é assim que os discursos de ódio se propagam, é assim que as fake news se propagam, é assim que a ignorância se acentua, sabe? Que a radicalização
de uma disputa entre polaridades muito, vamos dizer assim, agressivas, né, violentas e competitivas, né? Isso é assim que essas coisas se desenvolvem, da maneira como a gente tem visto acontecer, né? Através da desinformação, através de um julgamento precipitado, porque em vez da gente conhecer o dragão de fato para dizer que gosta de dragão, a gente fica dizendo que gosta de dragão ou que não gosta de dragão só de ter visto a imagem dele por aí. E acho que é bom a gente pensar nisso.